Marcus Rashford quer jogar no Barcelona, mas Manchester United dificulta a saída. Chelsea está muito próximo de anunciar o centroavante Liam Delap, onde pagará a multa rescisória. Bayern de Munique confirma a contratação de Jonathan Tah. Massimiliano Allegri está voltando ao comando técnico do Milan. Álvaro Montoro fica fora de jogo da Libertadores e será anunciado em breve pelo Botafogo e muito mais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like que apoia e incentiva muito meu trabalho e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e internacional. Começando pelas transferências confirmadas, onde o Red Bull Salzburg da Áustria anunciou o lateral esquerdo Franz Kratzig, de apenas 22 anos. Ele assinou até meados de 2029 e deixa o Bayern de Munique da Alemanha a um custo de 3,5 milhões de euros. O meia Alan Varela renovou seu contrato com o Porto de Portugal até meados de 2030 e com multa rescisória de 75 milhões de euros. Recentemente o argentino já foi alvo de times como o PSG, Manchester City e também do Liverpool. O Bayern de Munique anunciou a contratação do zagueiro Jonathan Tah, que chega sem custos de transferência após não renovar com o Bayer Leverkusen. O alemão de 29 anos assinou até meados de 2029 e usará a camisa 4. Jonathan Tah era um dos nomes mais cobiçados do mercado neste momento, visto que ele era uma grande oportunidade, e o Barcelona era um desses times interessados, que inclusive nas últimas semanas era apontado um possível acordo entre o jogador e o time catalão, mas que por fim ficará na Bundesliga. E aí, um bom reforço para os bávaros? Bora deixar a sua opinião aqui nos comentários. Já o Bayer Leverkusen anunciou o zagueiro Tim Oermann, de apenas 21 anos. Ele chega do Bochum, também da Alemanha, por valores não revelados. Porém, nesta primeira temporada, ele será emprestado ao Sturm Graz, da Áustria. Chegando agora na Espanha, onde o Osasuna anunciou o lateral direito Valentin Rossier, de 28 anos, pelas próximas 3 temporadas. O francês chega sem custos de transferência do Leganés, também da Espanha. Saindo das contratações confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações de mercado, e começando pelo Santos, que tem interesse no atacante Kenny Arroyo, que pertence ao Besiktas da Turquia. O equatoriano é um desejo bem antigo da direção do Peixe e tenta um empréstimo com opção de compra na casa de 5 milhões de euros. O nome já conta com a aprovação do técnico Kleber Xavier, segundo revelou o jornalista Wilson Pimentel, da agência RTI Sport. Cria do Independiente del Valle do Equador, o ponta esquerda não vive um bom momento na Europa e por isso o negócio pode acontecer na próxima janela. O Fortaleza fez uma proposta pelo meia Diego Valdés, que pertence ao América do México, clube onde ele tem contrato até o fim do ano que vem. O Leão do Pici teria oferecido um contrato de 3 anos ao chileno, é o que revela o jornalista argentino César Luis Merlo. Essa seria a primeira vez que o jogador de 31 anos atuaria fora do México, ou também do Chile, que foi onde começou no futebol. Aqui no Brasil, ele foi especulado também no Atlético Mineiro, notícia que eu falei no vídeo de ontem. O Botafogo avançou para concluir a contratação do meia Álvaro Montoro. O argentino do Vélez Sarsfield da Argentina acertou os termos propostos pelo time carioca e encaminha então a sua contratação. O alvinegro já troca as minutas contratuais com o Vélez, que deve receber algo na casa de 8 milhões de dólares, revelou o site Globo Esporte. Assim que for tudo então concluído, ele viaja até o Rio de Janeiro e fará os exames médicos. Álvaro Montoro, inclusive, ficará de fora do jogo do time argentino contra o Peñarol nesta quinta-feira, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Antes do avanço das negociações, ele seria então titular na equipe no jogo de hoje. E aí, torcedor carioca, aprova a chegada de Álvaro Montoro? Bora deixar aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que ele é conhecido como o novo Thiago Almada. O Everton da Premier League comunicou ao Flamengo que vai exercer a opção de compra do meia Carlos Alcaraz, de 22 anos, que é avaliado em 15 milhões de euros fixos e que pode render então mais 3 milhões em bonificações, é o que revelou o jornalista Vene Casagrande. Carlos Alcaraz atuou em 16 jogos pelo Everton, anotando 2 gols e dando ainda 3 assistências. Ele acabou não cumprindo a meta que obrigaria o time inglês a comprá-lo em definitivo, mas então por ter se destacado, a equipe de Liverpool decidiu efetuar a transferência de forma permanente. Caso voltasse, o Flamengo tinha pretensões de negociá-lo com outra equipe, já que ele estaria fora dos planos, mas então ele fica no Everton.
O Bayer Leverkusen da Alemanha tenta a contratação do goleiro Mark Flecken, que tem 31 anos e pertence ao Brentford. O time alemão já tem um acordo verbal com o holandês e tenta agora um acordo com o time inglês, que pede algo na casa de 14 milhões de euros. É o que revela o jornal alemão Sky Sports. Por sua vez, o Brentford entende que o goleiro é a peça fundamental do time e não teria interesse de negociá-lo, por isso então vai dificultar a sua saída. Massimiliano Allegri é o novo técnico do Milan e vai substituir Sérgio Conceição, foi o que revelou o jornalista Fabrizio Romano. Ele já comandou o time de San Siro entre 2010 e 2014 e agora retorna para um novo projeto, onde deve assinar pelas próximas 3 temporadas. O anúncio oficial é iminente. O Chelsea está muito próximo de concluir a contratação do centroavante Liam Delap de apenas 21 anos. Alvo de Manchester United, Juventus e entre outras equipes, o jogador do Ipswich Town optou então pelo time de Londres, que pagará sua multa contratual na casa de 35 milhões de euros. É o que revela o jornalista Fabrizio Romano. Bom, como falado então, Juventus, Manchester United, além também do Newcastle, Nottingham Forest e o Everton, estavam interessados no jogador, mas Delap então já comunicou a sua decisão e vai defender o Chelsea. Sendo assim, o anúncio oficial é iminente, inclusive chegando já para a disputa do Super Mundial de Clubes, onde o Chelsea jogará contra o Flamengo. O Ipswich Town deve receber também algum jogador do Chelsea no negócio, onde o centroavante Mark Gill deve ser emprestado. O atacante Marcus Rashford, que estava emprestado ao Aston Villa, continua interessado em se juntar ao Barcelona para a próxima temporada, onde o time catalão tenta viabilizar a sua chegada. O grande entrave é a pedida do Manchester United, cerca de 40 milhões de libras, algo que faz com que o time catalão busque novas alternativas no mercado. A ideia do Barça seria tentar um empréstimo, o que não é a prioridade do time inglês neste momento, que então pretende vender o jogador na próxima temporada, revelou o jornalista Fabrizio Romano. Enfim, Marcus Rashford quer jogar no Barcelona, mas sabemos as condições do clube, que então não teria condições de bancar a sua compra em definitiva, quem sabe um empréstimo, mas aí também vai depender das outras ofertas que o Manchester United deve receber. Como eu falei, a prioridade ainda é uma venda. O Newcastle tenta se antecipar dos demais interessados e fechar com o zagueiro Mark Guehi, que pertence ao Crystal Palace. Um dos melhores defensores da Premier League, o jogador de 24 anos, é alvo também do Tottenham, Chelsea e Manchester City, e só sai pelo pagamento mínimo de 60 milhões de euros. É o que revelou o jornal britânico The Telegraph. Antes de contratar Dean Huijsen, o Real Madrid também pretendia contratar este jogador, mas agora saiu de pauta. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça também de comentar a sua opinião sobre as notícias, que desse modo podemos trocar uma ideia. E lembrando também que hoje pela manhã sai um vídeo falando exclusivamente do Napoli, onde eu citei quem está na mira e quem pode chegar no time italiano para a próxima temporada. Se você não assistiu ainda, o link está aqui na descrição. Então, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço!